Olá, povo livre! Vamos participar hoje, neste sábado conosco, deste banquete espiritual. Pescador livre, assim diz o Senhor, pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, a minha maneira de agir é muito diferente da sua. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor são diferentes e a sua maneira de agir também é diferente. Vamos falar hoje um pouco sobre Esther. O pai e a mãe dela haviam morrido e Mordecai trouxe a menina para sua casa para ser criada como se fosse sua filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças ao palácio real em Suzã. Esther também foi trazida ao palácio. O rei gostou muito de Esther, do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia, a admiração dele como nenhuma outra. Mas ela não contou a ninguém a que povo ela pertencia, nem a origem da sua família, conforme as instruções de Mordecai. Há acontecimento, há situação que se torna favorável a você, como aconteceu com Mordecai. Um dia, quando Mordecai estava de serviço no palácio, dois dos homens de confiança do rei, que eram guardas do portão do palácio, revoltados, planejam matar o rei. Mordecai ouviu falar do plano, passou a informação à rainha Esther, e a rainha contou ao rei, dizendo que a informação tinha vindo de Mordecai. Investigaram o caso e os dois homens foram julgados, culpados e enforcados. Esse é o ponto principal. Tudo isso foi cuidadosamente registrado no livro da história do reinado, na presença do rei. Agora eu te pergunto, pescador e peixe, será que o Senhor não sabia que Ramã iria ocupar o lugar mais importante e que ele seria o oficial mais poderoso no reino depois do rei? E que todo oficial do rei se curvaria com reverência quando Ramã passasse por eles? E que Mordecai nunca se curvaria diante dele? Claro que sim. O Senhor já estava agindo. Deus sabe de tudo. Agora, pescador livre. Por isso, a maneira do Senhor agir é diferente, como também os seus pensamentos sobre nós. O Senhor já previa o mal antes dele acontecer na vida dos judeus. Mas o caminho do Senhor é mais alto do que o nosso caminho, como os seus pensamentos também. Verdade, peixe. Por isso, peixe livre. Esther, como muitos, não sabe para que foi escolhido ou para que foi escolhida, para que foi colocada naquele lugar. Só quando o momento chega e a você é revelado. O Senhor já tinha preparado o caminho da vitória dos judeus e ele nem sabia. A situação, a circunstância difícil, que parece que nunca vai acabar. Foi o que aconteceu com os judeus. Quando Ramã decreta a morte dos judeus, Mordecai ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas roupas, vestiu-se com pano de saco e se jogou cinza sobre a cabeça e saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Esther recebe o recado que vai ao rei implorar por misericórdia em favor do seu povo, sabendo ela que ninguém, nem homem nem mulher, poderia entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrasse, seria morto, a não ser que o rei concedesse permissão. E já fazia um mês que o rei não chamava. É nesta hora que você não sabe o que fazer, como agir. Esther não sabia até o momento, a ocasião para que ela foi escolhida. Mas o Senhor sabe e mostra a Esther.
o porquê ela foi escolhida como rainha. Mordecai assim disse a ela: se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha, se Esther soubesse antes, será que ela aceitaria interceder pelo povo, mesmo sabendo que poderia morrer se entrasse sem ser chamada pelo rei? O Senhor conhece muito bem nós. Ele escolhe os que acham que nunca poderia. Por quê? Estes são os que nunca vão desistir. Como entender o seu caminho, os seus pensamentos? Ele, de fato, são mais altos que os nossos. Jamais ninguém poderia alcançar. Uma coisa certa: Deus conhecia os planos sobre os judeus. Plano de bem, não era plano de sofrimento. Ele daria aquilo que mais a rainha e Mordecai desejavam: um futuro de paz em sua própria terra. Como está escrito, porque sou eu, o Senhor, que conheço os meus planos sobre vocês. Diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhe darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Pescador e peixe. Quando Esther entendeu o porquê ela foi escolhida, ela se posiciona e manda os judeus que façam jejum por sua causa, não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vão fazer o mesmo, e depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei, e se tiver de morrer, morrerei. Antes de acontecer o segundo jantar, o Senhor já agiu a favor dos judeus, tirando o sono do rei. O agir do Senhor é diferente do nosso. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou trazer o livro que contava a história dos acontecimentos importantes do reino. E foi lido a respeito de Mordecai, que havia denunciado o plano de morte contra o rei. Qual a honra de reconhecimento que Mordecai recebeu por isso? Perguntou o rei. E seus oficiais disseram: ele não recebeu nada. Às vezes peixe e livre. Você pensa que o Senhor esqueceu de você. Ele, como não esqueceu de Mordecai, assim é contigo, assim é comigo, assim é com todos. Olha o que o Senhor faz com aqueles que faz o bem ao próximo sem interesse de receber em troca. Quem está de serviço no pátio de fora? Pontuou o rei. Assim que o rei acabou de fazer a pergunta, Ramã. Por isso os oficiais disseram ao rei: é a Ramã que está no pátio. Diga a ele para entrar. Foi a ordem do rei. Então Ramã entrou e o rei perguntou a ele: o que devo fazer para honrar um homem que verdadeiramente me agrada? Ramã pensou consigo: acho que eu sou o único homem a quem o rei deseja honrar. Presta atenção, o inimigo não conhece os planos que o Senhor tem para você, para mim, para cada um de nós. Por isso, ele respondeu: ao homem que o rei quer honrar, mande trazer um manto que o próprio rei costuma usar e um cavalo que o rei costuma montar, e que leve a coroa real na cabeça. Em seguida, mande que alguns dos príncipes mais importantes do reino vistam um homem com aquele manto, e depois eles devem levar o homem pelas ruas da cidade montado no próprio cavalo do rei e dizer em voz alta diante dele: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Ótimo, disse o rei a Ramã. Vá depressa, pega o manto e o meu cavalo e faça ao judeu Mordecai o que você descreveu. Ele está sentado no portão do palácio do rei. Faça tudo como você disse. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Ramã pegou o cavalo, vestiu Mordecai com o manto
e Mordecai montou nele. E Ramã conduziu pelas ruas da cidade, falando em voz alta diante dele. É assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Ramã intentou mal contra os judeus, contra Mordecai, porém Deus o tornou em bem. Ramã se achou grande e sofreu humilhação, e Mordecai, que se humilhou, foi engrandecido. E Ramã morreu na forca que ele tinha preparada para Mordecai. Povo livre, os planos do Senhor para você são altos, o seu agir é diferente dos seus, como seus caminho e pensamento. Que a paz do Senhor esteja contigo. Até o próximo sábado, povo livre.